Ora, é assim, eu quando começo a fazer estes podcasts, eu nunca tenho nada programado. Para mim, a arte é arte e a arte é o que sai. Pronto. Certo. Não tenho não tenho um script, não tenho perguntas para fazer e as Uhum. coisas vão surgindo e vão rolando à medida que vamos conversando. Ok, tens tempo limite ou não? Não. Normalmente costuma ser uma hora, às vezes é menos, às vezes é mais, olha, conforme o assunto que estejamos a conversar. Ok. Inclusive com o primeiro convidado, até vamos fazer outro podcast, porque surgiram ali outras coisas que nós gostaríamos de falar e acho que são interessantes de trazer, e então vamos fazer outro podcast. Mas pronto, olha, eu já te sigo há algum tempo também nas redes sociais e vou dando, vai aparecendo os teus posts e vou vendo e acho que são super interessantes, porque vejo que em Portugal é um tema, pronto, que algumas pessoas falam, mas ainda continua a ser tabu, não é? Falar sobre sexo, falar sobre tudo que tem a ver com a cultura sexual e por aí fora. Uhum. Eu não faço a mínima ideia do teu background, como é que tu chegaste a este mundo, Uhum. o que é que te levou ah, a falar sobre este tema e a seres um coach e terapeuta sexual que ajuda pessoas e casais. Uhum. Eh, Fala um pouco sobre isso. Um pouco da minha história. Olha, se calhar já toda a gente ouviu, eu menos eu. Sim, não faz mal, faz mal. A minha gênese. Então, eu sempre estive ligado ao universo das artes. Estudei artes, tirei licenciatura em design de comunicação e sempre estive muito ligado a pessoas do meio artístico. Fiz teatro, fiz performance, fiz, editei pasquins, fiz assim uma data de coisas que tinham muito a ver com a criatividade, com a liberdade de expressão, o pôr em causa tabus e questões sociais, e portanto sempre me interessou essa disrupção do status quo, digamos assim. E, e a sexualidade sempre foi um tema com o qual eu sempre tive muita vontade, sempre tive muita curiosidade, tive a minha família, elementos da minha família sempre também me deram muita abertura para estudar sobre isso e para ler livros sobre isso e para ler romances mais adultos, digamos assim, coisas assim mais avançadas. E como desde muito cedo tive contacto com essa realidade, também desde muito cedo passei do consumidor para o analista, digamos assim, ou para o estudioso do fenómeno da pornografia e do Portanto, que é que as pessoas se interessavam por umas coisas e não se interessavam por outras, como é que, mais do que isso, interessavam-me o processo criativo que leva alguém a fazer uma história erótica ou pornográfica ou um filme ou seja o que for, porque isso não é só uma questão, não é só uma visão pessoal da realidade, demonstra muito da capacidade que nós temos, da nossa imaginação e da nossa criatividade, nos levar por caminhos que a sociedade não abre por si só. Ou seja, uh, uma das coisas que eu falo muito nas minhas consultas e que eu abordo muito nas minhas publicações e na minha comunicação é exatamente essa questão da criatividade, porque o facto de nós despertarmos a nossa criatividade através de processos ou jogos, ou seja o que for, que nos levam a questionar o porquê é que somos assim, porquê é que funcionamos assim, porquê é que preferimos ter este tipo de relações ou este tipo de comportamento, ou porquê é que alguma coisa nos suscita curiosidade. Um, Se estivermos abertos a essas novas perspectivas e essas novas ideias, conseguimos também estar mais despertos ou mais disponíveis para sermos criativos nas nossas relações, na maneira como lidamos com a vida e com a realidade e com os problemas até, e portanto não estamos só limitados às regras sociais e àquelas que nos impõem, mas criamos as nossas próprias regras e criamos o nosso próprio caminho. E foi isso que me interessou quando comecei a ler. Eu lia muita banda desenhada, por exemplo, e a banda desenhada foi o princípio da minha
do meu consumo de material adulto. Gina? Diz? A banda desenhada qual? Gina ou o quê? A Gina era uma revista, Pois. mas havia muita banda desenhada assim clandestina, que por acaso até me ofereceram agora há pouco tempo mais uns volumes queres que eu te mostre? Claro que quero. Quero que ponhas tudo aqui exposto. Não consegui. Eu comecei por ver a Gina quando era miúda. Pois, mas isso era uma revista. Era uma revista e encontrava revistas escondidas em tudo o que era sítio. Então era uma papa consumidora. Lá está. Tudo o que é proibido é sempre o mais apetecido. Pois, Se escondiam aquilo era porque aquilo tinha alguma coisa de interessante. e quando nós éramos mais jovens, como não havia acesso facilitado a este tipo de conteúdos, nós, Material, já. tudo que era difícil de acesso, nós trabalhávamos imenso tínhamos de ser criativos para conseguir chegar lá e ter acesso a livros e a coisas adultas. E então, por exemplo, deram-me agora há pouco tempo um destes números, que são bandas desenhadas assim, Ilustrada. preto e branco, sim, que Eu acho são basicamente traduções de coisas italianas e francesas, mas que foram o primeiro contacto que eu tive com a que pornografia, com o erotismo, e que me despertou muita curiosidade, não só pelas histórias que eram contadas e pelos conceitos que eram criados. Eu lembro-me perfeitamente do primeiro livro que eu li, que era sobre um pintor que só pintava mulheres, e os maridos iam todos contentes, porque ele fazia belos retratos das mulheres, e os maridos iam levá-las ao pintor porque ele supostamente era homossexual, e portanto eles estavam à vontade e deixavam lá as mulheres o dia todo, só que na verdade ele não era homossexual, então aquilo era uma grande... Prega bofe. porque ele tinha pensado nesse truque. E pronto, então com estas histórias, com estes pequenos com as pequenas coisas artísticas, sempre me despertou a curiosidade de como é que as pessoas fazem isto, o que é que as vai fazer, porque muitas vezes eram coisas clandestinas e anónimas. E isso levou-me a ir estudando cada vez mais o porquê da sexualidade e do que é que leva as pessoas a pensar certas coisas e tal. E, entretanto, fui convidado para trabalhar numa empresa de conteúdos adultos, de produções pornográficas, exatamente porque eu andava a chatear toda a gente à minha volta sobre como eu gostava de trabalhar na pornografia para saber quais é que eram os meandros dos bastidores e se aquilo Claro. se as pessoas tinham prazer, como é que se inventavam as histórias, como é que se arranjavam os atores, como é que se faziam os filmes, pronto, tinha muita essa curiosidade e por acaso conheci uma pessoa que depois foi o meu diretor nessa empresa, com a qual eu tinha essas conversas e de repente ele teve essa oportunidade e foi aí que eu comecei a trabalhar nesta área especificamente, até aí era só um curioso. Pronto, e depois estive aí 5 anos nessa empresa e depois de estar nessa empresa fui convidado para fazer parte da direção de um clube privado em Lisboa, onde ainda tive mais oportunidade de estar em contacto direto não com atores, mas com pessoas reais que tinham as suas experiências naquele espaço. E a partir daí depois também comecei também a ser um bocadinho como é que eu ia dizer, solicitado para aconselhar e para saber, para ajudar as pessoas a também terem as suas experiências de uma forma um bocadinho mais informada, e isso levou-me a tirar um curso de saúde sexual e depois tirar um curso de coaching e depois tirar um curso de tantra e andei por esses meios assim variados para também me informar um bocadinho e para também criar a base daquilo que eu chamo de cultura erótica, e que é isso que eu também promovo, que é nós termos um bocadinho de informação de várias fontes para construirmos a nossa própria realidade e não ser só apenas uma realidade, mas sim algo que nós possamos ir buscar sempre que nós estamos presos numa coisa qualquer, ou seja, sempre que existe uma dificuldade qualquer numa relação, se nós tivermos uma informação relativa ao Tantra, ou relativa ao BDSM, ou relativa a outra coisa qualquer, de repente, se calhar, podemos criar ali um novo caminho, ou uma nova proposta, ou uma nova postura, percebes? Então, acho que ajuda muito também a desenvolver a parte... Olha, eu recentemente comecei, experimentei o Shibari.
Já era uma coisa que de repente já me tinha feito, fiz um podcast com uma pessoa que faz Shibari e na altura disse-lhe, olha, um dia quando tiver sentir o chamamento irei fazer essa sessão, porque sabia que iria fazer. Uhum. E então chegou o momento de fazer e já fiz umas 3 sessões e aquilo é um espetacular. Pois. Espetacular. Eu já disse isso, já falei com vários membros e já lhes disse a elas em conversas normais comuns que o que parece não é aquilo que realmente acontece. Hum, As mulheres têm muito esta ideia de que vão se sentir sufocadas ou que aquilo de alguma forma as vai prender, quando aquilo tem um efeito exatamente o contrário, de hum, libertação, que para mim tem sido terapêutico. pois. Terapêutico. Apesar de ser uma prática muito utilizada na BDSM, e está muito associada ao BDSM, quando é utilizada para um fim terapêutico, aquilo realmente tem ali há uma série de. Há uma transformação interna cataclísmica com as Uhum. cordas que te leva, pelo menos comigo, me leva a um espaço de relaxe, de intimidade comigo mesma, e leva-me a espaços que eu nunca tinha ido dentro de mim própria, Uhum. conheço a mim, e que me tenho conhecido a mim própria a níveis que nunca tinha conhecido. Yeah. E acho que para mim isso para mim é o que me importa, é conhecer a Pois. mim própria e ir a espaços, passar aquilo que eu já conheço, Hum, sair da minha zona de conforto e ir um bocadinho mais além ou da dor, ou do prazer, ou se nunca fiz, epá, tenho esta vida para usufruir e para desfrutá-la ao máximo, fazer tudo aquilo que eu senti vontade de fazer, sem qualquer restrição, vergonha, epá, e faço essas coisas, yeah. faço aquilo que neste momento me chama. Hum. Diz, Sim, diz. eu não sei se as pessoas que ouvem, ou que ouvem os podcasts percebem o que é Shibari, o que é BDSM. Só para esclarecer um bocadinho, Shibari tem a ver com o uso de cordas para amarrar e para suspender e para constranger os movimentos e a forma humana. É uma técnica ancestral japonesa e que agora e que se usa também no BDSM, que é uma sigla que inclui dominação, submissão, sadomasoquismo, um, e que digamos, uma versão avançada do bondage ou do uso de cordas para amarrar o corpo. Eu compreendo a tua partilha e realmente é uma coisa que acontece muitas vezes quando as pessoas têm curiosidade e vão experimentar coisas e de repente há uma transformação nelas que existe quando há esse choque, que é eu pensava que era uma coisa, mas de repente estou a sentir outra, ou o meu corpo está a reagir de uma forma que eu não estava à espera. Mas eu pessoalmente, quando trabalho com alguém ou quando tenho alguém que me procura para saber como é que é o Shibari, como é que é o bondage, não sei o quê, eu normalmente eh, recomendo que as pessoas façam as coisas por etapas, ou seja, se um casal quer experimentar o bondage ou quer experimentar o Shibari, eu não lhe digo logo, olha, vão aprender Shibari porque isso vai ser espetacular. E uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo da vida e que eu acho que tem resultado com os meus clientes e mesmo na maneira como eu falo e proponho as coisas é as pessoas testarem as novidades ao seu ritmo, ou seja, se quiserem mandar-se de cabeça, podem mandar-se, mas eu pessoalmente não recomendo isso. Eu recomendo sempre tentem passo a passo para perceberem se realmente, neste caso, por exemplo, das cordas, qual é o sentimento que têm quando são amarradas nas mãos, qual é o sentimento que têm quando são amarradas nos braços, qual é o sentimento que têm, ou seja, porque isso pode, ou seja, se tu fizeres isso de uma forma já avançada, podes libertar coisas Então, espetaculares, mas também podes libertar coisas muito é porque difíceis de gerir. aquilo mexe nos tecidos e Yeah. nós temos muito trauma alojado nos nossos tecidos sem Pois. desconhecemos. Sim. E da minha primeira ação até agora à terceira, a primeira ação eu estava completamente congelada. Pois. Completamente congelada. Quase nem sequer mexia e aquilo para mim era.
foi a minha primeira reação de resposta às cordas. Não tem nada a ver com a minha reação agora. Pois. Talvez porque também já tenha uma relação, já tenha construído esta relação com as cordas em que já sei que aquilo só me vai fazer bem. Mas a primeira vez o corpo, de repente, e aquilo tem que ser, as cordas têm que ser colocadas de uma Uhum. determinada maneira, não pode ser colocada assim, só porque sim. Há toda uma arte em torno do Shibari, mas eu lembro perfeitamente, na primeira vez estava completamente congelada, até que saísse toda aquela pressão inicial. Yeah. Acho que a primeira sessão foi mesmo só para libertar-me daquela primeira pressão inicial. As outras já fui muito mais solta. Sim. Mas, Sim, tudo que tem a ver com coisas que se fazem com outras pessoas também implica termos, não só criarmos uma relação de confiança connosco próprios, mas também com alguém, a pessoa que está a fazer as coisas connosco. E, portanto, se tiveste essa sorte e tiveste alguém que sabe o que é que está a fazer e que te permitiu teres essa evolução, é melhor do que quando às vezes as pessoas acham que sabem fazer as coisas e depois de repente isso perdem. agora também levanta aqui também outro assunto, que é com quem fazê-lo. Yeah. Nós vemos há tantos pseudoterapeutas e cada um faz aquilo que quer, isto não é julgamento nenhum. Mas às vezes essa primeira experiência feita com alguém que se intitula de profissional e provavelmente não é, se calhar pode ser um novato, alguém que está a começar a fazer as primeiras vezes, Hum. às vezes pode não correr assim tão bem e a pessoa que está a experimentar aquela arte pela primeira vez acaba por ter ali uma experiência que, em vez de lhe trazer benefícios, vai-lhe trazer se calhar ainda mais trauma ou vai colocá-la num espaço em que não, vou colocar aqui mais uma defesa, que se calhar estas coisas não são as indicadas ou por aí fora. Portanto, isto aqui é tudo muito complexo e Por pode. exemplo, como é que tu decidiste fazer experimentar isso pela primeira vez? O que é que te levou a experimentar? Foi o facto de estar a passar uma fase da minha vida em que um trauma tinha sido ah, disputado dentro de mim, que eu não sabia na altura o que é que se estava a passar dentro de mim, eu estava completamente confusa da minha vida, não sabia para onde me virar, eu não conseguia dormir, ah, estava constante, ou então quando dormia 2 horas, de repente acordava em sobressalto, portanto eu sabia que alguma coisa estava a passar, alguma coisa tinha sido gatilhada dentro de mim e estava a começar a enfrentar algo que até ali me era desconhecido, não é? Que os traumas quando aparecem não aparecem porque sim, aparecem porque há qualquer coisa que os gatilha e Uhum. de repente começam a surgir alguns sintomas. E eu, na altura, o meu sintoma do meu sistema nervoso central, que é o fight, flight ou freeze, a minha tendência é freeze. Uhum. Congela, Uhum. congela, fica congelada porque não sabes o que é que está a passar, e então mais vale ficar congelada e não sair daqui. Só que isso prolongou-se durante 3, 4, 5 meses e senti que eu tinha que fazer qualquer coisa. E então lembrei-me, olha, uma coisa nova, algo novo que eu nunca tinha feito, que eu tinha experimentado. Lembrei-me das cordas e entrei em contato com o especialista e disse: Olha, eu neste momento estou pronta para fazer isso. Uhum. Mas como é que encontraste o especialista? Olha, Conhecias já? como me encontrei a ti nas Uhum. redes sociais e fiz um podcast com ele há cerca de 2 anos atrás, onde ele me falou um pouco sobre a arte, porque eu também não sabia nada sobre a arte. Uhum. Ele falou-me sobre, na altura foi mesmo um podcast só sobre Shibari, onde ele falou exclusivamente sobre Shibari. E houve pessoas que ficaram interessadas no tema, obviamente, e entretanto depois acabei por fazer mais outro podcast com ele, onde eu falei sobre a minha experiência de Shibari com ele. É engraçado. Uhum. E encontrei nas redes sociais simplesmente por um post qualquer e eu, espera aí, o que é aquilo? Lá está aí, como também sou uma curiosa por aquilo que desconheço.
Entrei em contato com ele e disse: Olha, eu reparei que fazes uma arte que é o Shibari, e também reparei que é uma coisa. Lá está, tudo aquilo que está associado com esta cultura erótica e tudo o que tenha a ver com este mundo, eh, e quem trabalha, deve haver, não deve haver, mas há um determinado cuidado quando se está a publicar, por exemplo, certas coisas que estão relacionadas com este mundo. Sim. Já porque também as redes sociais acabam por banir e cortar tudo o que tenha qualquer coisa explícita, né? Inclusive palavras, imagens e por aí fora. E então, eu quando vi as postagens dele, senti que havia ali aquela parte de. Houve ali um certo mistério, algo que me cativou, em que ele não estava a mostrar tudo, porque percebi que ele não podia mostrar tudo, não podia mostrar a experiência completa, mas ia mostrando assim uns bocadinhos, e aquilo suscitou-me a minha curiosidade, mas confesso que inicialmente havia realmente uma tensão interna e uma resistência em ir às cordas, não é? Hum. Sentir-me amarrada, e eu assim, ai meu Deus, lá está, é a imagem que vem à mente, Pois. não é? Que pensamos que vai ser daquela maneira e que afinal sai de uma maneira completamente diferente. E então senti nele confiança para o fazer. Senti que ele era um homem badalado, com experiência, Uhum. e então fui fazer com ele. Fui fazer com ele e estou muito satisfeita. Muito satisfeita, e é a pessoa Bom. que eu recorro e que eu recomendo sempre que alguém queira procurar alguma coisa, porque sei que ele tem aquele cuidado todo e sabe. Pai, sabe, não, eu sei que ele sabe, pronto. Sim. Coisa eterna, nós sabemos que a pessoa sabe. Não preciso de validação ou que ele me prove. Sim. Sei que ele sabe. E então tem sido muito libertador. Libertador. Boa. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. O que é que tu, como terapeuta, coach, o que é que tu encontras mais nas tuas sessões? Assim como o desafio, o problema? Olha, hum, nas pessoas individuais, as pessoas individuais, nos clientes individuais, ah, eu noto sobretudo uma diferença entre homens e mulheres naquilo que me procuram. Os homens procuram muito como dar prazer. Como é que eu consigo dar mais prazer? Como é que eu consigo uh, ter melhor desempenho? Como é que eu consigo saber mais? Procuram muito isso. E as mulheres procuram muito como é que eu posso gostar mais de mim. Procuram muito autoestima, uh, autoprazer, autoconhecimento, sobretudo quando estão sozinhas à procura de alguém, autovalidação, autovalorização, procuram muito uh, esse tipo de busca interior e acho que estas são as principais diferenças nas pessoas Iguais. individuais que me procuram. Um, os casais, imensa coisa. Os casais têm mais variantes. Há muitos que procuram voltar a descobrir o erotismo depois de serem pais, é uma coisa muito comum. Hum. Outros que procuram perceber quais é que são os perigos ou os riscos de caminhos que eles nunca trilharam, como por exemplo começarem a ter uma relação mais kinky, digamos assim, ou mais ligada, mais fora do comum, Convencional. do convencional, como por exemplo jogos de poder, jogos de submissão, dominação, ou então Inserir um o novo que é abrir elemento. a relação, por exemplo, também ter relações não monogâmicas, portanto há muitas dessas questões. Sim. O que é que tu achas e o que é que tu sentes, ou o que é que tu pensas sobre qual.
é a razão e o motivo que está por detrás desses homens, dos homens, principalmente, Hum. falar dos homens, quando buscam esse melhor desempenho sexual ou a busca a procura de dar maior prazer à parceira. O que é que tu sentes? Das tuas sessões, o que é que Eu sinto que essa, na verdade, é sempre a busca dos homens. É como podem ser mais capazes e mais aptos. Essa é a busca deles. Podem ter as razões mais diferentes para isso. Às vezes pode ser por apenas ego, ou outras vezes pode ser por Uhum. narcisismo, mas a maior parte das vezes quem procura ajuda não é por ego. Normalmente quem procura ajuda é mesmo por altruísmo. É mesmo por alguma coisa que o faz querer dar prazer a alguém, procurar ser melhor, compreender a outra pessoa, porque muitas vezes também é essa questão da falha de comunicação, de ela diz isto, mas eu não sei se ela quer dizer isto, e pronto, há muita essa falha de comunicação que depois leva a algum desgaste na relação e que depois torna as coisas muito menos eróticas, né? Porque de repente já estás atrás do prejuízo, porque já falhaste ali, depois ela já não quer, depois já não. Ou seja, há muita coisa que depois começa a desmoronar-se quando a comunicação falhou, e portanto a questão do desempenho de dar prazer não é tanto como é que eu tenho uma performance Uhum. espetacular na cama, é como é que eu posso fazer com que o ambiente fique mais erótico, eu gosto de chamar assim, para que haja mais satisfação, mais prazer, mais vontade, mais disponibilidade. É mais por aí que eles querem saber como é que se está prazer, não é tanto como é que se toca nos pontos. Um, Claro que isso pode-se também aprender, mas não é provavelmente. Isso não demora muito tempo a ensinar. É uma coisa que se pode fazer uma vez. Uhum. E eles, à partida, percebem como é que se faz. Mas, sobretudo, é como é que se chega lá, como é que se cria um ambiente mais. Uh, Hot. sim, mais hot para que o toque tenha o efeito pretendido. Porque se eu disser só, olha, tocas aqui, tocas ali, se a outra pessoa não estiver para a virada, não há toque que valha, não há técnica que valha. Portanto, não é provavelmente a técnica que vai valer alguma coisa, é mais a postura, a atenção, a presença, a energia. E então faço muitos exercícios desses de de encontrar essa paz interior, de encontrar essa clarificação do que é que as coisas significam, de como é que se podem criar momentos de relaxamento e descontração e não pressionar o outro e não andar sempre à procura de fazer alguma coisa, também dar o espaço e também aceitar que as coisas podem ser eróticas sem ser sexuais, por exemplo, que as coisas podem ser excitantes quando se fazem provocações em vez de ser quando se fazem as coisas realmente acontecer. Portanto, há muitas nuances que se podem trabalhar e que se podem explicar para que depois, então, o desempenho já não esteja só dependente de se tem ereção ou não tem ereção, ou se vem depressa ou se vem devagar. Não é por aí, é mesmo mais porque todo o envolvimento e todo o processo que levou à parte sexual, digamos assim, e mesmo o pós-sexo, que é uma coisa que eu também falo muito, Uhum. que não é só manipular a pessoa para conseguir chegar onde se quer, mas é criar uma vontade que leva ao sexo e que depois continue até ao próximo sexo. Ou seja, o caminho é uma coisa constante, não é para chegar ao orgasmo e agora chego ao orgasmo e está tudo bem, adeus, até à próxima. É depois do orgasmo também construir uma relação e construir momentos de conexão e agradáveis. Pronto, eu também sou coach, né? Também já tive várias sessões com homens e gosto de trabalhar com homens. E daquilo que me revelam é eu não sentirem confiança. Pois? Não Sim. sentirem confiança neles próprios para fazer e praticar, nem é praticar, nem é aplicar, é fazer aquilo que eles sentem vontade de fazer naquele momento, porque eles próprios têm este condicionamento, não é? Uhum. Todos estamos condicionados de alguma forma e condicionamos a nós mesmos Uhum. com as coisas que lemos e que vemos e que assistimos e com a quantidade de informação a que estamos sujeitos todos os dias. E,
eu ao colocar algumas perguntas, eles vão sempre, pá, mas se eu fizer isto, ela se calhar vai achar que eu sou maluco, Yeah. ou vai se afastar, ou... Então há sempre aqui aquele medo, eles têm sempre aquele medo de colocar em prática Hum, aquilo que é realmente a essência deles. sim, E que é o que vai, na minha ótica, é o que vai apimentar a dinâmica entre ele e a pessoa com quem está. E sim. é Eu como se, costumo. é como se eles tivessem ali um selvagem, não é? Algo selvagem dentro deles, que a quem eles querem dar vida, que estão desejando de colocar aquilo para fora, mas que de alguma forma ficam reticentes em colocar, porque se calhar isto pode ser demais. Ai, que não sei o quê, não Sim. é? Sim, eu costumo dizer que o principal problema dos homens, pelo menos daquilo que eu analiso e a conclusão a que eu tirei desde que trabalho nesta área, é que os homens têm muito problema de autoconfiança e as mulheres têm muito problema de autoestima. É este os O principais combo. pontos. Diz isso? É o combo. Desculpa? Combo. Um combo é O tipo. ponto, sim, sim, exato. Ou seja, os homens têm muito essa ideia a questão do desempenho não é tanto se sou capaz ou não, ou se duro muito ou não, é o que é que ela vai achar. Porque muitas vezes por exemplo, a questão da ejaculação precoce, às vezes não, a maior parte das vezes a questão da ejaculação precoce é o facto dela acontecer no ato sexual com alguém. Porque depois, quando se testa isso sozinhos, eles duram um imenso tempo até ejacular. Portanto, é mesmo aquela questão não só da autoconfiança, mas também de ansiedade, da pressão, do stress, do querer corresponder a expectativas, que também é uma das questões que cria a ansiedade. Um, Porque hoje em dia fala-se muito sobre as questões femininas, e ainda bem, mas a pressão social do excesso de informação pressiona toda a gente, pressiona todas as pessoas a terem algum tipo de Ideias. componente social, de alguma coisa que as destaque no meio de imensa oferta, porque hoje tens imensa oferta, portanto, se não fores acima da média, rapidamente és substituído por alguém que seja acima da média, porque agora é fácil encontrar pessoas que sejam acima da média, seja qual for a média, mas há, há sempre essa pressão de se eu não corresponder a qualquer coisa de expectativa, então eu posso ser mandado para o lado porque alguém vai conseguir encontrar outra pessoa. E então isso pressiona toda a gente, pressiona homens e mulheres a tentarem ser melhores, a tentarem ser diferentes, a tentarem ser especiais, a tentarem ser qualquer coisa. E normalmente isso afeta muito a ereção. A ereção é um bocado abaixo quando sente essa pressão. E nas mulheres entram muito em pressão e entram muito em Frustração. situação, assim. É frustração. Ah, porque Portanto, depois não se permitem a abrir para ninguém porque sentem que vão ser exatamente. violentadas, ou sentem que podem ser abusadas, ou sentem que podem ser, percebes? E então ali naquele, há muitos paradoxos nas relações humanas, mas um deles é esse, é as mulheres, ao mesmo tempo que querem ser mais abertas às experiências e querem ser mais dadas Atiçadas. a conhecer coisas novas, também têm medo que essa abertura depois as castigue no sentido de que alguém já me usou para aquilo que queria, então agora já não precisaram ser isso para nada. Portanto, se eu só for aberto e não for nada de original e de especial, então vou ser apenas usado e mandado para o lado. E, portanto, há muito estas duas visões do para que é que nós estamos aqui, para que é que nós temos relações. Hoje em dia está a deixar muita gente frustrada e por isso é que há muita gente que se está a separar rapidamente e há pouco interesse em haver compromissos de longo prazo, ou seja o que for, porque as pessoas percebem que para se manterem numa relação ou para se manterem interessantes, têm que, ou acham que têm que estar ali como é que se diz? A ser comparadas com muita coisa, ou seja, em vez de estarem a ser comparadas só com os vizinhos, como era antigamente, hoje estão a ser comparadas com todas as pessoas do mundo virtualmente, porque qualquer pessoa no mundo pode ser mais interessante, pode despertar mais interesse, pode despertar mais O, o, excitação. o que
na minha ótica, acaba por tirar um pouco da naturalidade de como as coisas podem ocorrer. Então acabam por criar estas ideias fabricadas, pré-fabricadas na cabeça, de Yeah, tanta informação que recebem, tal como estavas a dizer, as mulheres acabam-se por comparar umas com as outras, os homens também uns com os outros, e depois acabam por trazer para uma dinâmica íntima ideias pré-fabricadas e que acabam por. Pronto, obviamente todos nós temos nossas experiências, né, com sexuais. E eu já senti isso muitas vezes com alguns homens em que senti que eles pareciam uns bonecos, estavam tipo a fazer um roleplay que yeah, tinham visto em algum sítio e que estavam a tentar fazer aquilo para ver se aquilo funcionava. E yeah, depois tem esta parte da mulher, que nenhum ser é igual, não é? Podemos ter, sim, pontos convergentes em que a mulher sente prazer, em que muitas mulheres sentem prazer no mesmo sítio, mas nem todas as mulheres sentem prazer no mesmo sítio, nem todas as mulheres têm a yeah. mesma forma de pensar. Então, isto não há ninguém calça o número 41. Pois. Nem todos Por isso calçam. é que, por isso é que eu faço questão de sempre que falo sobre as minhas consultas e sobre aquilo que eu faço questão sempre de dizer que o mais importante de tudo é nós conhecermos uns aos outros, ou seja, uh, a solução está no individualismo, não está no genérico. É bom conhecer no Concordo genérico, e por isso é plenamente. que eu acho, e por isso é que eu acho que a cultura erótica é boa para informar as pessoas e para mostrar que podemos usar várias ferramentas nas nossas relações, mas nós só conseguimos solucionar a nossa vida e a vida de alguém que está connosco conhecendo essa pessoa e não trazendo uma informação do nada para cima dessa pessoa, porque ela pode não estar aberta a isso e pode não estar sequer. E isso pode funcionar ao contrário até. E portanto, aquilo que eu acho que é importante é nós estarmos cada vez mais informados sobre o que é a sexualidade, o que é o prazer, o que é o erotismo, e depois aplicar esse conhecimento, ou aplicar partes desse conhecimento àquilo que faz sentido para nós e que faz sentido para a nossa relação. Porque se nós quisermos ser tudo, não vamos ser nada. E se nós tivermos Famintos, com demasiada fome. informação a querer, e depois não conseguimos fazer mesmo nada. E isso é uma coisa que eu cada vez mais prezo e cada vez mais valorizo, é essa capacidade de nós inspirarmos no mundo, não é aprender o mundo, é inspirarmos no mundo e depois aprender individualmente a nossa relação a nós próprios, para podermos ser aquilo que nos faz bem e não ser só aquilo que podemos aparentar ou podemos achar que é o melhor. E tal como estavas a dizer agora há pouco, cada vez há mais casais a divorciarem-se ou a separarem-se e achando que essa é a solução. E para mim isso Yeah. também não é a solução. Sim, há muita gente que se problema, separa. o problema não está, entre Yeah. aspas, em que separaste daquela pessoa. E também não está em ti, obviamente, não está na pessoa em si. Mas o facto dela só estar a conseguir chegar a um determinado patamar com aquele parceiro e sentir que parece que não ata nem desata e que não consegue passar a outros níveis, acharem que a solução é arranjar outra pessoa. É mudar de cenário, mas a coisa que está lá continua lá, continua, Sim, há duas questões aí que muitas vezes as pessoas depois têm que enfrentar e não querem, mas é a vida. não Uma é? delas é, nós podemos mudar de parceiro, mas nós somos sempre nós, não é? Portanto, mesmo que consigamos começar a sentir novamente as borboletas do início e a coisa seja uma paixão muito grande, vamos sempre bater àquele ponto em que já estamos fartos de qualquer coisa, já estamos cansados de qualquer coisa, a outra pessoa não correspondeu a todas as nossas expectativas, saímos de uma coisa difícil para uma coisa difícil de outra maneira, ou seja, nunca há Vais bater lá sempre, vais sempre uma bater lá coisa, naquilo que sim. acabas por bater Vamos sempre sempre ser nós. para Yeah. Vamos trás. sempre ser nós, apesar de podermos, o contexto pode mudar e aquilo que a outra pessoa traz também pode mudar, mas à partida vão sempre haver problemas. E depois é a tal coisa de nós fugimos de um problema a pensar que vamos encontrar só soluções e depois, no meio dessa solução, encontramos mais problemas e pensamos: será que o outro problema valeu a pena eu estar a mudar daquele para este? Porque de repente agora o problema até pode ser maior, apesar do princípio ter sido outra vez fixe. Então vamos sempre estar a fugir de problemas para ser sempre bom até morrermos e depois ficamos com tudo pendurado e tudo É tal, no ar. tal busca externa, não é?
que é uma ilusão, não é? Tal busca externa é procurar alguém ou alguma coisa que nos vá fazer sentir de uma maneira que nós não nos estamos a sentir com aquela pessoa. E só que isso tem a ver com o momento e tem a ver com a pessoa em si naquele momento. E, E e já para não dizer que não há assim tanta, não há assim tanta probabilidade de nós nos apaixonarmos por muita gente. Apesar de haver muita gente no mundo, pá, 99% das pessoas não nos interessam para nada. E então, quando nos deixamos levar uma tesão do momento, ou por uma excitação, ou por uma loucura que aconteça, muitas das pessoas arrependem-se de terem deixado uma coisa que tinham construído durante algum tempo para uma coisa que parecia interessante no início, mas depois não deu em nada. E, portanto, essa lógica às vezes perde um bocado a força, exatamente porque as pessoas percebem, lá está, elas próprias estão nessas várias relações, que a minha decisão neste momento que eu achava que era a melhor, de repente a longo prazo já não é, porque aquilo que eu tinha construído eu nunca vou conseguir construir com esta pessoa, porque se calhar essa pessoa já não está interessada, ou whatever, coisas que podem acontecer. Um, e portanto, esse sentimento de anos que eu perdi, ou tempo que eu perdi, ou relação que eu perdi, ou aquilo que eu construí e que eu perdi, muitas vezes acaba por também nos atacar, porque não há assim tantas pessoas com quem nós consigamos ter relações profundas ou consigamos ter uma relação satisfatória. Há momentos satisfatórios, há momentos incríveis. E por isso é que hoje em dia, quando se fala da não monogamia e de como é que isso se gere, das pessoas com quem eu tenho falado e daquilo que eu tenho experimentado, há sempre uma versão diferente. Nunca há uma versão. Por isso é que se diz ainda não monogamia, não se diz uma coisa. Mesmo o poliamor é um termo mais genérico para várias coisas, porque cada pessoa, ou cada relação, ou cada casal, cria as suas regras. E as suas regras vão desde fazemos tudo juntos, mas incluímos outras pessoas, ou só estamos com uma terceira pessoa, ou só estamos uma vez por ano com alguém, ou seja, há imensas versões de como é que se podem ter relações não monogâmicas. E é nessa, nessa percepção que eu tenho estado a ter da realidade, que eu depois percebo que, na verdade, aquilo que as pessoas procuram é estratégias para serem felizes. E isso eu admiro. Eu admiro quando as pessoas pensam, ok, isto não está a resultar, como é que nós podemos fazer para ser felizes? Que tipo de coisa é que podemos fazer? Então, negociamos. E negociamos porquê? Porque aquilo que nós temos é importante, mas queremos acrescentar coisas, queremos ter mais possibilidades de sermos felizes. base da É, verdade e da honestidade, sempre. Não é? exato. É diferente de isto é complicado, então vou desistir disto para arranjar uma coisa simples. Não, nada vai ser simples, nunca vai ser fácil, nunca vai estar tudo perfeito. Portanto, vão sempre haver problemas. É só mesmo uma questão de quais são os problemas que nós queremos enfrentar, que é aqueles que nós já conhecemos, aqueles que nós pensamos, ok, é difícil, mas conseguimos gerir, ou novidades, coisas novas que nós não sabemos se vamos conseguir gerir, se vão ser grandes ou pequenas, percebes? E então eu admiro as pessoas que estão em relações e pensam, ok, há aqui qualquer coisa que tá a falhar, ou qualquer coisa Está morta, às vezes está tudo ou morto. precisamos de estimular, sim. E então, ok, vamos experimentar coisas diferentes, vamos experimentar o BDSM, ou vamos experimentar o Tantra, vamos experimentar o swing, ou seja o que for, mas vamos tentar ver como é que isto funciona connosco, versus o vou desistir disto para depois experimentar aquilo, porque na verdade depois os caminhos que nunca foram explorados, nunca sabemos quais é que são os resultados que vão dar. Às vezes temos sorte, às vezes pode acontecer, mas aquilo Exatamente. que eu tenho, e sobretudo as pessoas que procuram depois ajuda, são aquelas que experimentaram as coisas e depois de repente, epá, eu agora estou arrependido de ter deixado uma coisa para trás quando eu já sabia como é que aquilo funcionava, para entrar num universo completamente diferente, que eu não sabia nada sobre isto, ou que eu achava que era espetacular, e de repente agora sinto-me perdido porque já não sou a pessoa que eu era e que construí, nem sou esta pessoa nova que eu não sei de onde é que vem, nem sei o que é que quero, porque Era mesmo isso que eu te ia perguntar agora. Porque depois há essa consequência, vá, resultado. é, Que é, ok, depois de fazer já não há como dar a volta atrás. Está feito, está feito. É? E por um lado, se por um lado, lá está o paradoxo, se por um lado é brutal e fantástico que a gente
que as pessoas queiram expandir e e explorar novos cenários, patamares e por aí fora. Por outro, também acaba por ter esse resultado, que às vezes vai se expandir e de repente, upsi, espera Yeah. aí, Sim, afinal, sim, e isso é uma das coisas que também eu acho que é muito importante, que é quando se tem uma base, quando se tem uma base que se construiu, quando as coisas correm mal, pode-se voltar à base. Quando não se tem base nenhuma e as coisas correm mal, tu ficas no vazio, tu ficas perdida e ficas sem saber o que é que has de fazer, se has de voltar para o que eras, se has de continuar a ir por esse caminho, se has de mudar outra vez de caminho sem saber o que é que vai acontecer. Então, acho que hoje em dia há muita necessidade de pôr as coisas em causa, que é pôr a monogamia em causa, pôr as relações sei lá, de homem e mulher em causa, sei lá, põe-se tudo em causa e eu acho que é importante pôr em causa porque há uma diferença entre nós fazermos as coisas porque nos dizem e fazermos as coisas porque nós percebemos que é assim que faz sentido para nós. E isso é importante pôr em causa. Mas, ao mesmo tempo, quando se põe em causa e não se diz porquê, ou não se dá nenhuma solução, ou não se diz qual é que poderá ser o caminho, só se põe em causa, muitas pessoas preferem não, arriscam pôr as coisas em causa também na sua vida e mandar tudo ao ar, para depois, mais tarde, perceberem que aquilo que puseram em causa não fez nenhum sentido porque elas mandaram só ao ar, não quiseram apanhar nada. E de repente as coisas caíram-lhes em cima e ficaram perdidas e perderam aquilo que já tinham construído. E isso é uma das coisas que eu estou a ter que lidar hoje em dia nas minhas consultas, é muitas pessoas que decidiram arriscar e decidiram mudar de vida e separar-se e não sei o quê, e de repente, e agora? E agora como é que eu vou recomeçar a minha vida quando deixei o meu casamento, a minha relação de não sei quantos anos, para ter umas aventuras e para me aventurar num universo completamente diferente e de repente aquele universo não me deu nada, não me disse nada e eu agora queria ter aquilo que já tinha. Só que porque agora a pessoa já não... as pessoas são movidas pela química corporal. A Yeah. química, lá está, isto tem a ver Sim, com o autoconhecimento. O autoconhecimento, se as pessoas souberem, e para mim isto é fundamental, a pessoa perceber que muitas vezes aquilo que está a acontecer dentro do corpo dela é simplesmente química corporal a funcionar. yeah, É as dopaminas, as serotoninas, toda aquela coisa do novo, da novidade. E a pessoa yeah. vai e de repente uma ação, vai atrás das suas emoções, para depois a seguir aquilo tudo desaparece tudo. Aquilo Yeah. desaparece tudo. Aquilo é só química momentânea. Exato. E por isso é que as pessoas estão também a perceber que há uma mais-valia em ter uma coisa concreta, uma base, e poder explorar essas emoções, porque essas emoções depois já estão exploradas e desvanecem-se e está tudo bem. No dia a seguir temos a pessoa com quem estamos a criar uma relação. Reeducar, eu estou muito nesta onda de reeducar, não é de reeducar, mas de trazer mais consciência que a química corporal não é amor, não é amor. As pessoas confundem isto com amor, acham que eu tenho que sentir aquelas coisas todas, se eu não sentir nada é porque eu não amo a pessoa. Isso, puto, Exato, o amor é uma construção. exato. É o que estavas a dizer, é ter tal relação sexual, mas depois de continuar até à próxima relação sexual. Yeah, Porque isso é que é o amor, é o que se faz nos entretantos. Porque se sim, estiveres à espera de sentir borboletas na barriga a tua vida toda, tu vais andar a mudar de parecer a tua vida toda. Vais chegar a exato, um ponto que vais bater com a cabeça na parede e te vais desistir e a frustração é enorme. exato. E isso é uma coisa que hoje em dia está, lá está a ser questionada, está a ser posta em causa, mas que eu acho que é exatamente isso que não só as pessoas com quem eu lido estão a descobrir, mas que eu também considero, pá, por tudo aquilo que eu vejo e leio, e mesmo em relação ao que o futuro vai trazer em termos tecnológicos, ah, essa questão do que é o amor, isso pode ser uma questão filosófica, mas a Também não meu ver, o que, a importância do conceito de amor é exatamente essa de nós superarmos as dificuldades com alguém. Porque se só formos atrás das facilidades e só formos atrás dos passarinhos, então não é possível haver amor para toda a vida. Porque não é possível ter uma relação só de felicidade e pura tesão e excitação com alguém. Isso até não é desejável porque o teu corpo explode. Se estiveres sempre em êxtase, o teu corpo não resiste. Por isso, há uma
aquilo que eu ainda ontem tive uma conversa sobre este tema com uma pessoa ligada ao Tantra e que eu transmiti esta ideia que eu acho que é muito, pelo menos para mim, define muito o que é o amor, que é a resiliência, ou seja, é quando nós sentimos vontade de ultrapassar problemas e dificuldades por causa de alguém. Quando sentimos essa necessidade de, epá, eu sei que está a ser difícil, mas aquela pessoa merece ou vale a pena eu estar aqui a lutar por ela. Então isso é amor. Quando se desiste de lutar por alguém, quando se desiste, quando se diz, ok, isto não vai valer a pena porque não há nada aqui que me dê prazer, ou que me dê alegria, ou que me dê vontade de viver, ou de ter uma relação com esta pessoa, então aí se calhar perdeu-se o amor. Aí tudo bem. Agora, pensar que o amor é só felicidade é completamente irreal e é uma coisa que não Também existe. E que quando hoje em dia se diz, então, mas é possível amar alguém para o resto da vida? Sim, mas não em constante felicidade, em constante bliss. Porque isso aí. até porque vai completamente contra a natura, não é? Por exemplo, as pessoas, um casal conhece, uma pessoa, um homem e uma mulher apaixonam-se um pelo outro, e naquele momento começa a acontecer uma dinâmica, começa a haver uma evolução, cada um individualmente, mas também na interdependência entre os dois. Uhum. Inevitavelmente, os dois, ambos vão mudar. Exato. E não é Ambos, só os dois, e não é só os dois. O contexto à sua volta muda, há problemas que acontecem que eles não estão à espera, que não depende deles, a família intermete-se, os amigos. Tipo, há imensas coisas que podem contribuir para que a relação fique pesada ou fique difícil ou que tenha de haver essa percepção de que vale a mesma pena estar com esta pessoa, vale a mesma pena, apesar das falhas, ele não se lembrou do meu aniversário, ou não se lembrou ou seja, há imensas coisas que podem falhar numa relação longa e que ou tu vais aceitar que essas falhas possam acontecer e diz, ok, se foi importante, vamos lidar com isto, mas vamos enfrentar isto. Se não foi importante, vamos deixar passar, mas depois, quando passa a ser várias vezes, cá vou lembrar porque é importante que esta pessoa perceba que isto é importante para mim. Ou seja, isto aqui é um trabalho emocional que vai buscar as coisas que estão mal, vai enfrentá-las, vai torná-las melhores, é essa que é a construção de uma relação, porque se for só dependente das emoções, então estamos lixados, porque as emoções, hoje acordamos tortos e pronto, já não há nada para ninguém. As e emoções são também assim. muitas vezes as relações, e também das questões que vou fazendo, normalmente as pessoas até são viciadas, não gostam da pessoa, mas são viciadas naquilo que a outra os faz sentir. Quando a outra pessoa de repente tem uma atitude diferente ou uma resposta diferente, ai não, peraí, esta pessoa afinal eu não gosto dela, porque eu já não sinto aquilo que sentia por ela, porque ela fazia isto, isto e isto. Então, nesse sentido, eu sinto que as pessoas ainda são muito imaturas, eu sinto que as pessoas são muito crianças ainda e para estarem numa relação, mas têm que ter essa experiência, têm que passar por essas experiências para se desenvolverem e Sim, amadurecer. mas lá está, eu acho que isso também é uma perspectiva um bocadinho genérica da coisa, porque na verdade, se toda a gente for imatura, que é a maior parte das vezes o que acontece é as pessoas não são educadas para o amor, não são educadas para as relações. Claro. À partida vão ser todas mais ou menos imaturas até aprenderem com a vida e com a experiência e depois perceberem, ok, isto está a acontecer uma vez, cá vou antecipar o problema e vou fazer as coisas de maneira diferente. E isso é o crescer. Há quem cresça e aprenda com a mesma pessoa, portanto, há relações que começam muito cedo e, portanto, só vais saber e vais falhar com a pessoa com quem estás. Há outros que, pronto, têm várias relações e vão testando e vão aprendendo também. Mas a maior parte das pessoas são imaturas porque, Yeah. das duas uma, ou porque estão a aprender à mesma medida que vão vivendo, ou porque também fugiram dos problemas que as faziam aprender. E era aquilo que estávamos a falar um bocadinho. Se eu estiver sempre a fugir dos problemas, se eu estiver sempre a fugir das pessoas que me fazem sentir mal, ou que me fazem sentir, ou que me fazem, ou que me questionam, ou que dizem que eu faço as coisas mal, ou não sei o quê, eu nunca vou aprender a fazer nada de maneira diferente. Eu vou só tentar encontrar alguém que não me chateie a cabeça, ou que aceite tudo o que eu faço, ou que esteja completamente embevecida com a minha existência e que me considere um ser iluminado. E pronto, e isso é uma agulha num palheiro, não é? Porque, É, na verdade, nós estamos sempre a evoluir e estamos sempre, ou melhor, devemos estar sempre a evoluir, devemos estar sempre a crescer e a aceitar
as falhas dos outros como os outros devem aceitar as nossas. Completamente, concordo plenamente contigo. Ahm, isto realmente é um mundo muito É, complexo, com muitas nuances, infinito. que nenhum, é que nós, apesar de sermos seres humanos e sermos iguais, ok, mas depois há uma série de complexidades, É. Por isso é que parte a parte, que quando entra a parte da fabricação e de colocar coisas em prática hum, que são, pré-fabricadas e que também não há mal nenhum nisso, tem que haver essa tal experiência e perceber se aquilo funciona ou não funciona. E às vezes, tal como tu disseste, a base para mim é muito importante, tem que haver a tal base. hum, Se aquela base não tiver forte, não tiver alicerces é, necessários, muito facilmente que rui tudo. é. Hoje agora pergunto, o que é que tu consideras ser uma boa base? O base. Não, eu já agora vou acrescentar àquilo que estavas a dizer da forma como nós. Espera aí, agora perdi. Porque estavas a falar sobre. Bom, não interessa, eu já me Não lembro. interessa. Já me lembro, já me lembro. Mas a questão da base tem a ver com isso, que é quando nós estamos com alguém e quando estamos a sentir essas emoções todas, ah, as emoções não constroem base nenhuma. As emoções é tudo superficial, é mesmo uma questão, como Química. estava a dizer, é as hormonas, é os sentidos, as emoções, é tudo isso que é muito volátil. E a prova disso é que se tu estiveres super excitada, super entusiasmada com uma pessoa e essa pessoa te diz qualquer coisa que tu não concordas ou que te questiona ou que te põe em causa ou que te critica, tu vais perceber que as tuas emoções deixam de te alimentar. Porque de repente aquela pessoa levou-te para um patamar intelectual, levou-te para a parte Mal. sim, para a parte da consciência. E essa parte da consciência, por muito bonita que a pessoa seja, por muito interessante que a pessoa seja, de repente ela diz qualquer coisa que mexe com um trauma qualquer ou com uma ideia qualquer que tu tens de ti própria e não há lubrificação, ereção, nada que mexa. Porque isso é o que acontece nas relações, no dia a dia, é o que acontece. As pessoas É a vida dizem real. coisas, yeah. As pessoas dizem coisas e fazem coisas que mexem com a nossa parte consciente. E, portanto, ter uma base é quando a parte consciente está tranquila, quando a parte consciente está, quando percebe que aquilo que nós temos é bom, é mais bom do que mal, é 10 vezes mais bom do que mal. Isso é Exato. uma boa base, é uma base em que nós podemos pensar, ok, mesmo que ele hoje diga uma prejuízo, mesmo que ele hoje faça uma prejuízo, mesmo que a coisa hoje não corra bem, eu lembro-me que aquilo que nós já temos, aquilo que nós já construímos, aquilo que já falámos, as dificuldades que já passámos, fizeram com que eu queira hoje estar aqui com esta pessoa, eu queira hoje ter Olha esta lá, relação, olha e lá. portanto eu vou lutar por esta relação, apesar desta pessoa poder de vez em quando ser totó e aquela pessoa de vez em quando ser bruta ou whatever. Claro que não podemos deixar que as coisas escalem para patamares muito, Parte muito está, mal. parte está do abuso e por aí fora. Mas, mas, Exato. mas isso Mas, também é mas a base é essa, ou seja, mas, por exemplo, estou-te a dizer que a base ideal será esta, em que as pessoas se sentem bem numa relação, mas há pessoas que depois ouvem, se eu disser isto de uma forma genérica, eu sei dizer, a base é importante, há pessoas que dizem, pá, a base para mim é ter dinheiro. Se ele tiver dinheiro, para mim está bom, é a minha base. exatamente. Se ela for gira e tiver 18 anos, para mim está bom, é a base. Ou seja, há pessoas que depois constroem as suas bases, seja elas quais forem. Por isso é que eu tenho algum problema. Já sei o que é que eu queria dizer há bocadinho, agora voltei lá. É que estas ideias que nós passamos, muito genéricas de as pessoas serem imaturas ou esta ideia de ter uma base, tipo, isto são ideias que nós falamos no discurso Mais nacional. generalista, mais generalista. Sim, é um discurso que dá para fazer podcasts. Uh, mas aquilo que eu acho que é fundamental e é a solução para essa variedade enorme de coisas que estão à nossa volta era aquilo que eu estava a dizer ao início, que é focarmos no problema à nossa frente, na pessoa à nossa frente. Só assim é que nós conseguimos fechar todos os problemas do mundo numa coisa só. E agora, como é que eu resolvo este problema? E é muito mais fácil resolver este problema do que tentar resolver todos os problemas do mundo, porque não vamos conseguir. Porque, ainda por cima, se quisermos, e hoje em dia está muito
As pessoas tendem a ter muito este discurso que é: eu quero que tu sejas perfeito como tudo aquilo que eu sei na vida. Como eu sei como é que é uma mulher perfeita, então tu vais ter que corresponder a todas as expectativas que existem no mundo. O ideal, Todos os livros que eu o já li. ideal, o E ideal todas ideal. e todas as percepções e todas as teorias que existem sobre como é que uma mulher deve ser ou um homem deve ser, tu tens que corresponder a elas. E isso é irreal, isso nunca vai acontecer, nunca ninguém vai corresponder às expectativas todas. E, portanto, eu tento sempre focar as pessoas num problema só, ou numa pessoa só, porque essa pessoa já vai ter milhões de coisas para resolver, milhões de coisas para nós termos que gerir, e também é outra coisa que gerir connosco. Mas era exatamente isso que eu queria dizer há bocadinho. A solução para estas questões todas é nós sabemos ao máximo sobre muita coisa para poder resolver um tema só. Porque só assim é que vamos usar o nosso conhecimento. Porque se quisermos resolver os problemas todos do mundo, estamos lixados. Não vai ser possível. Exatamente. Olha, Rui, eu não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Eu sinto que isto já foi uma conversa super enriquecedora. Já tocámos Espero que aqui em sim. vários. Não, para mim foi. Tocámos aqui em vários pontos que para mim são fulcrais e que não é concordar, é também a minha trajetória. É por aí que eu também estou a ir em trazer mais consciência a toda esta complexidade e todas estas nuances É. e para que as pessoas sejam felizes com elas próprias e que a solução não está muitas vezes em mudar de parceiro ou terminar com a relação, mas sim, em certos casos, sim, se calhar essa é a solução, é esse o movimento. Mas a maior parte das vezes não é. E então há pessoas que às vezes ficam tão aflitas e não sei o quê, e agora ele fez isto. É. E, é isto que eu às vezes eu trago assim, atenção, o comportamento não é quem a pessoa é, o comportamento é só um pequeno sintoma de um Uhum. processo interno dela e ela está-se a comportar daquela maneira, mas aquilo não é quem ela é. Uhum. Então, e às vezes no dia a dia, com tanta coisa que às vezes as pessoas fazem, os afazeres, e se esquece, as pessoas esquecem-se disso. De repente Uhum. basta que o outro faça uma coisa qualquer, de repente, e fizeste aquilo, não sei o quê. É. É um comportamento, é só um comportamento. Mas não sei o quê. É um comportamento. Ponto. É. Lida com isso. O problema é que às vezes há muitos comportamentos que depois começam a ser muito, muito regulares Claro. e depois a coisa começa a ser difícil de gerir. E isso é uma outra conversa que também dá É horas. outra que eu vou embora. Mas deixa-me só dizer que a questão da felicidade também é uma questão que surge muito nas conversas e que também eu acho que é um bocadinho utópica para se conseguir adotar essa ideia para a nossa vida. Ou seja, quando nós temos alguém, o importante é serem felizes, o importante é que vocês sejam felizes. É muito difícil, as pessoas não vivem constantemente felizes. E então, Ah, quando não vivem constantemente felizes, ficam a pensar, eu não vivo constantemente feliz, se calhar não estou a fazer isto bem. E é coisa isso. errada. Então é aí que eu também digo que a busca pela felicidade é importante, a busca. A felicidade, se nós buscarmos a felicidade, à partida nós vamos conseguir encontrá-la de vez em quando. De vez em quando bate tudo certo. Momentaneamente. E a felicidade se nós formos acumulando momentos de felicidade, à partida nós vamos pensar que a nossa vida é feliz. Agora, se estivermos a pensar que a nossa vida tem que ser sempre feliz, vamos estar sempre completamente enganados e completamente frustrados. Por isso, na verdade, o que interessa é a vontade de buscar a felicidade. E é aí que eu estava, que bate aquela ideia da resiliência. Se eu tiver vontade de buscar a felicidade com esta pessoa que tem estas falhas, então isto vale a pena. Isto é amor. Porque eu tenho vontade, apesar de, as coisas não serem fáceis, as coisas serem complicadas. É sempre complicado. Mas ter vontade de procurar essa felicidade é aquilo que nos move, é aquilo que nos faz sair da cama todos os dias, é aquilo que nos faz fazer coisas. Porque se nós não tivermos vontade, claro que vamos desistir. Claro que porque é mais fácil desistir. É sempre mais fácil desistir. Claro que é. Essa é sempre a Isso. saída, é sempre a saída e a fuga mais fácil. É que é adotada e que era. Para desistir basta não fazer nada. Basta não fazer nada. E É. desiste. Ou então alguém desiste de nós, porque nós não estamos a fazer nada. E por isso, a vontade de fazer alguma coisa é que é a busca da felicidade. Não é a felicidade em si. A felicidade em si é para quando estivermos velhos no meio do campo a fumar. Então,
Mas é isso, porque eu acho que há muito essa ideia de que, não, pá, se eu não for feliz, não quero. Então é complicado, porque isso não vai acontecer assim. Vais ser feliz de vez em quando, vais ter momentos de... Aliás, eu até acho que nós somos mais felizes quanto mais nós trabalharmos para essa felicidade, porque se a felicidade acontecer do nada, é uma felicidade, sim, mas não... Até às vezes achamos que não merecemos a felicidade que nos acontece, que é tipo, o quê? Mas de certeza que vai acontecer algum desastre a seguir. É a Mas tal eu sabotagem, comigo, não é? a sabotagem. Não fizemos nada por isso, então se calhar vai acontecer algum desastre. Por isso a felicidade é mais isso, é mais essa busca e esse trabalho que se faz. É o caminho, é o caminho. É o caminho. Ok. Yeah. Adorei fazer este podcast contigo. Ainda bem, boa. Obrigada por novamente teres aceito este convite. E já está a prometer há muito tempo, né? A gente já tinha